Bom, como já tínhamos visto antes, né? Vou executar aqui novamente só para a gente contextualizar. Temos aqui o nosso float layout. E agora, né, vamos para o nosso último exemplo de layout, que será o grid layout. O nosso último exemplo para a aula de hoje. Obviamente, existem diversos outros tipos de layout, né? Mas vamos entender agora, falar sobre o grid layout. O grid layout ele funciona da seguinte maneira. A configuração dele dentro do frame é da mesma forma que a gente fez com o flow layout, né? Só que o grid layout ele tem uma particularidade, ele funciona da seguinte maneira. O flow layout ele vai inserindo os componentes e vai organizando de forma automática aqui, né? O grid layout ele tem uma particularidade que é o seguinte, ele separa a tela, né, supondo que isso aqui seja nossa tela, ele separa ela em regiões, né, de grade. Ele separa ela mais ou menos assim, né? Isso aqui comportaria 4 componentes. Para cada um dessas grades seria um componente, certo? Então aqui, ó, ao invés de flow layout, eu posso usar o grid layout, né? Grid layout. Ó, tomar cuidado que tem o grid bag layout e o grid layout, né? Eu já vou usar o grid layout. Pronto. Veja que o flow layout ficou sem uso, né? E o import aqui dele ficou com uma linhazinha. Inclusive o Java o próprio IDE já orienta a remover um nozed import. Mas a gente pode usar um atalho, tipo Ctrl Shift O, ele já automaticamente organiza os imports, né? E quem não estiver sendo utilizado sai. Quem tiver na forma errada na hierarquia de pacote é organizado também. Ele faz toda uma organizaçãozinha aí bacaninha, né? E aqui eu não defini nada, certo? Se eu não defino nada, o grid layout faz isso para mim automático. Como ele faz isso? Vou fazer o seguinte, vou desfazer o que eu já fiz aqui, certo? Ctrl Shift O. Vou salvar. Vou voltar aqui para o Java. Vou criar vou copiar esse cara, vou colar ele novamente aqui. Só que eu vou mudar o nome, né, de float layout, eu coloquei float, ó, para grid, né? Primeira janela grid. Ctrl Shift O para organizar os imports. Ctrl Shift O para organizar os imports, né? Vou fazer a cópia aqui. Grid, pronto. Acessando aqui, agora eu vou mudar aqui para grid, grid layout. Só um minutinho aí. Grid layout. Pronto, pronto, pronto. Bom, tá grid layout. Vou salvar. Depois de salvar, vou reiniciar, vou executar aqui, né, o meu grid layout aqui. Run. Olha que massa. Eu não defini, né? Se eu não defino, ele coloca tudo numa linha só. Eu posso, por exemplo, deixa eu voltar aqui para debug para poder fechar a janela. Eu posso aqui agora, ó, definir que eu quero grids de 2 linhas e 2 colunas, né? Isso no momento de eu criar o meu layout, meu grid layout, né? E aí se eu executar, agora sim, eu dividi isso aqui numa grade mais bem definida. Eu posso ainda, como eu defini aqui 2 linhas e 2 colunas, né, ele precisava de mais um elemento, ele coloca isso nas linhas.
Então eu posso fazer o seguinte: três linhas e duas colunas. Aí ele vai mudar essa ordem, né? Olha que massa. Muito bom isso daqui, né? É, posso colocar vertical também, né? Eu tenho cinco componentes. Então se eu colocar aqui cinco linhas, né, e uma coluna, eu vou colocar isso aqui verticalzão aí. Vou colocar aí todos eles empilhados aí. Aí eu posso montar conforme eu queira aí meu espaço. É só um momento. Qual foi a última coisa que você viu aí, James? Ah, quando você copiou o código, né? Eu coloquei o código da primeira janela e da primeira janela Flow Layout. O que eu fiz foi basicamente é, copiar criar uma nova. Eu vim aqui, ó, copiei o Flow Layout e colei ele com o nome Grid Layout. Depois disso, eu mudei o layout aqui de flow para grid e defini quantidade de linha e quantidade de coluna. Quantidade de linha primeiro e quantidade de coluna depois, né? Então você cria aí o arquivo. Olha, um exemplo bastante prático. Não precisa criar nada. É, veja o que acontece. Vou abrir aqui um bloco de nota, né? E esse vai ser o bloco de nota. Vou apagar esse daqui. Vou copiar o código, preste bastante atenção aqui. Copiar o código, certo? Está copiado. É como vocês vão copiar aí, né? Quando eu coloco o código compartilhado, certo? Tá aqui, certo? Pronto. Agora aqui a minha classe chama primeira janela grid layout, certo? Se eu mudar para teste, veja o que o Eclipse faz para gente. Vou copiar esse daqui, certo? Se eu vier aqui, ó, no meu pacote e mandar colar, paste, ele já vai criar com o nome teste, né? Só que aí ele tem um pequeno detalhe. Quando eu copiei lá aqui, ó, eu não copiei os imports, eu não expandi para copiar os imports, certo? Eu copiei assim, ó. Então ele não copiou, né? Aqui a gente não tem os imports, ó. Ou melhor, eu não copiei os imports aqui para passar para lá, né? Então, olha lá o que aconteceu. Ele criou o teste, está dando erro porque não tem os impostos, certo? Mas aqui, se eu seleciono, se eu colocar aqui, dar um Ctrl Shift O, ele organiza para mim os impostos, né? E aí é só eu salvar e pronto. Veja que prático. Você não precisa criar a classe para depois copiar o conteúdo e colocar lá dentro, não. Basta copiar e colar mesmo assim em cima do pacote que ele já vai para dentro do pacote certo, inclusive. Certo? É bem prático mesmo o Java. Então, para você que perdeu aí, o James, o primeira classe ponto, o primeira janela ponto grid aqui, ó, eu vou compartilhar para você e você pode pegar aí. Pronto, está disponível aí. Agora é só você copiar e pronto. Recortou a classe? Copiei de novo. Deve estar chegando aí. Deve estar entupido o fio.
tô vendo que não apareceu ainda aí. Ah, tá. É, vai aparecer. Calma aí que vai aparecer. Sim, vai ser disponibilizado. Vou colocar no site do curso. Vou colocar lá também os vídeos gerados. Pronto, copia aí. Vou disponibilizar tudo. Certo. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar um intervalozinho aí de 10 minutos para tomar uma água e tal. E daí a gente continua daqui 10 minutinhos. São 15h20 aqui, né? Eu vou paralisar a gravação. E quando a gente voltar, nós continuamos aqui. Bom, aqui nós paramos no grid layout, né? Nós vimos que o grid layout ele inicializou aqui com uma quantidade X. A gente pode definir aqui 3 por 2, né? Executar. Pronto, pronto, pronto. Temos o nosso grid layout aqui tranquilamente. Eu vou fechar aqui essa janelinha. Fechar. E agora, o Lucas está desesperado aí, querendo fechar a janelinha, não consegue, né? É um saco, inclusive. Vamos procurar um mecanismo para fechar essa janelinha. É, Todos os mecanismos para fechar para para ação de botão, de qualquer coisa, é feito através de evento. Então a gente vai ter que mapear um evento que dispare a requisição para interromper o frame, né? Então vai ser assim, ó. Vai ser assim, ó. Frame ponto. Acho que